Olá pessoal, neste vídeo vamos falar a respeito de configurações de extras avançadas. Estamos aqui no sistema no menu Configuração de horário, submenu Horários, e aqui vamos criar um horário novo para exemplificar. Na tela de horários, a gente vai navegar até a aba chamada Horas Extra. E aqui estamos na visualização de extras no modo avançado. Podemos tocar aqui neste botão para alterar para o modo simples. No modo simples, conseguimos configurar qual que vai ser a extra de um dia de trabalho, que tem carga horária atribuída, a extra específica para um sábado, para um domingo, para um feriado. Mas se eu precisar configurar essas extras de maneira um pouco mais complexa, como por exemplo, a partir de 2 horas extras feitas, o sistema ele precisa calcular com um peso superior. Esse tipo de situação vai fazer com que a gente precise utilizar as configurações de extras no modo avançado. Caso não esteja aparecendo a opção de alterar para o modo avançado, também não apareça aqui a aba de avançado, outros menus superiores, possivelmente não está ativado na licença do RHD a opção de licença Enterprise. Dentro de acesso do revendedor, editando a licença ou durante a criação de uma nova base de dados, de uma nova licença de RHD, é possível alterar a configuração de licença Enterprise para habilitado. Bom, vamos seguir aqui então. A gente vai precisar clicar aqui no botão de alterar para o modo avançado. Quando nós clicamos nesse botão, o próprio sistema já vai criar regras de extras no modo avançado de acordo com os parâmetros informados aqui nas regras de extras do modo simples. Tá? Então a gente vai clicar aqui e vamos observar que várias regras de extras vão ser criadas. Apesar de parecer um pouco complexo essas regras padrão que o próprio sistema traz para a gente, não são tanto assim. O que é importante que vocês entendam é que existem por padrão no sistema 4 regras, mas isso não nos impede de criar regras diferentes, tá? Quais são essas regras padrão? Primeiro, nós temos aqui regra do feriado, depois regra do domingo, depois regra do sábado e por fim dos demais dias que tem horário previsto, tá? Na sequência, né, da regra número 5 até a número 8 é um espelho das regras anteriores, porém para o horário noturno. Né? Então, nas 4 primeiras regras, temos aqui regras específicas para o horário diurno e nas 4 últimas específicas para o horário noturno. Né? Então, na quinta regra, feriado, sexta regra, domingo, sétima regra, sábado e oitava regra, os demais dias com o horário previsto. Então, o espelho, né? Regra número 1, o espelho é espelhada na regra número 5, regra 2 na número 6, regra 3 na número 7 e regra 4 na número 8. Porém, cada uma para um horário, né? Um para o diurno e um para o noturno, diurno e noturno. Bom, vamos excluir essas regras aqui para facilitar a visualização. Então, vamos pegar aqui um cenário onde, por exemplo, eu precise que extras feitas em dias com carga horária atribuída, até 2 horas eu preciso que essas extras sejam de 50%, de 2 até 4 horas 70%, e a partir de 4 horas eu quero que essas regras elas tenham um peso de 100%. Precisarei criar da seguinte maneira. Vamos aqui clicar em um botão em criar uma nova faixa. Eu vou definir que essa regra aqui ela vai ser para somente dias com horário de trabalho previsto. Tá? Vou até ocultar aqui para a gente conseguir visualizar melhor essa tela. Bom, não será válido para feriado, quero que seja válido tanto para o diurno como noturno, então qualquer horário, e qualquer dia da semana, desde que ele caia nessa regra que tenha o trabalho previsto. Também temos a possibilidade de definir o acúmulo, se esse acúmulo vai ser diário ou mensal. Se essa regra vai ter um acúmulo de horas mensal ou diário, por exemplo. Se eu preciso de um acúmulo de até 50 horas no mês, 50% e acima de 50 horas extras no mês, 100%, eu precisaria utilizar um acúmulo mensal. Agora, se isso é diário, aí a nossa regra vai ser diária, que é o que é um pouco mais comum. Então vamos seguindo, né? Nosso exemplo aqui. Precisaremos criar mais de uma faixa aqui dentro dessa regra.
Eu vou clicar duas vezes, porque são 3 faixas ao total. Então, a gente já tem aqui a tela de configuração de faixas de extras. Do lado esquerdo, sempre na regra de baixo, tá? Eu vou configurar quando se inicia a próxima regra. Então, a segunda faixa de extra vai iniciar com 2 horas. E a última vai iniciar com 4 horas. De forma automática, o sistema já define qual é o fim da regra anterior. Então, o que aconteceu? De 0 horas até 2 horas, eu tenho um acréscimo de 50%. De 2 horas até 4 horas, eu quero um acréscimo de 70%. De 4 horas em diante, eu quero uma regra onde o peso da minha extra vai ser 100%. E é assim que eu configuro essas regras. Vou dar um OK. Feito, criada a minha regra que vale para dias que tem horário previsto e com essas 3 faixas, né? De 0 a 2 horas, de 2 horas até 4 horas e de 4 horas até 24 horas, né? Ou seja, todo o restante aí do dia. Podemos ainda ter um segundo cenário na segunda situação. Neste segundo cenário, eu vou ter apenas 2 status, né? Ou essas horas elas vão para o banco, ou essas horas elas vão ser consideradas como extras. Então eu vou excluir uma dessas faixas aqui para ficar mais fácil o entendimento. E vamos dizer o seguinte, nesse meu segundo cenário hipotético, eu quero que até 2 horas, e nesse meu cenário hipotético eu preciso, né, ter aqui a configuração de banco habilitado, ou seja, já devo estar trabalhando com o banco e os parâmetros de banco já definidos. Nesse meu segundo exemplo, eu quero que até 2 horas sejam identificados como banco de horas. Passou de 2 horas, não quero que seja identificado isso mais como banco. Eu quero que essas horas a mais, trabalhadas a mais do que a carga horária definida, elas comecem a ser identificadas como horas extras. Como que eu defino isso? Então, eu tenho que criar as faixas da mesma maneira, né? Então, a primeira faixa termina com 2 horas, a segunda faixa inicia com 2 horas e vai até o restante do dia. Eu vou definir que a minha primeira faixa vai ter esse botãozinho aqui, esse checkbox de banco de horas marcado, ou seja, de 0 até 2 horas vai cair no banco. E de 2 horas em diante, eu vou desmarcar o checkbox de banco. Dessa forma, passou de 2 horas extras no mesmo dia, o que passar vai ser considerado como hora extra e não mais como banco. Eu poderia fazer o contrário também, né? Eu poderia definir que até 2 horas extras sejam considerados realmente como extras, ou seja, nesse cenário não vou marcar o botão aqui de banco de horas, e o que passar de 2 horas, aí sim, né, eu vou deixar marcado o botãozinho aqui de banco de horas, e dessa forma, o que passar de 2 horas vai cair em banco de horas, e não mais vai ser identificado como extra. E por fim, e muito importante, nós temos aqui a prioridade dessas regras. Tá? Então, eu vou voltar para o modo simples e, na sequência, retornar aqui ao modo avançado para que o sistema já crie as faixas de extra para explicar para vocês o seguinte. Esse número aqui, ele define qual que é a prioridade da nossa regra. Ou seja, né, se uma situação onde temos lá extra, ela cai em duas regras diferentes, por exemplo, na regra, por exemplo, é um domingo, né? Domingo e também é um feriado. O que que acontece? Essa mesma situação ela vai cair na regra 1, né, porque é um feriado, mas também vai cair na regra de número 2, porque é um domingo. Então, o que que acontece? Se uma situação de extra cai em duas regras diferentes, a que vai ser levada em consideração vai ser a regra que tem maior prioridade, né? Então, a regra de prioridade 1, né, ela vai ser considerada nesse caso porque ela tem maior prioridade do que a regra de número 2. E assim sucessivamente. Vocês podem observar que o próprio sistema já cria essas regras dentro da interface de modo avançados, de forma com que as regras de maior percentual de extras sejam alocadas com maior prioridade, né? Ou seja, feriado. Feriado geralmente é uma regra onde nós temos aqui extras de 100%, né? Na sequência, domingo. Domingo nós também temos aqui uma regra aqui de 100%, né? Ou na grande maioria dos casos ela tem um acréscimo, né, de extra um pouco superior. Depois nós temos uma regra de sábado, que pode ou não, né,
ter um peso maior de extra. Nesse caso aqui, nesse exemplo, tem 60%. A quarta regra já é uma regra para os demais dias, né, que tem carga horária. Então, justamente para priorizar as regras de extras de maior percentual, né, é definido essa prioridade, né? Então, se a mesma situação de extra cair em duas regras diferentes, vai ser considerada aquela que tem maior prioridade, tá ok? Então, este nosso vídeo finaliza por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo.